Carlo Ancelotti simplesmente já tem um plano e vazaram hoje. Manos, os jogadores que vão ser convocados e vão fazer parte da equipa e como ela vai jogar e não tem Neymar. Não tem Neymar. É impressionante. Não faz parte dos planos até o momento. As pessoas estão a fazer as análises e depois dessa reunião do Ancelotti nem o Neymar se conta por enquanto. Eu quero saber a tua opinião nos comentários se a seleção na verdade tem mesmo que esquarrar o Neymar completamente do plano, manos. Quero saber a tua opinião nos comentários sobre isso, mas já chegou aos 45 mil inscritos e bora, manos. Bora assistir esse vídeo. Excelente informação, né? Já rolou então a primeira grande reunião para aparar aí essas arestas. O David, né, o filho dele, o acompanha como auxiliar desde o PSG. Então, desde o 2011, eu acho, né? 2011, 12, a passagem dele lá pelo Paris Saint-Germain. Mas tem esse sonho de ser treinador. E muito se fala do Rangers, né? O Rangers foi comprado agora pelo mesmo grupo que é dono do San Francisco 49ers, né? Quem é fã da NFL, assim como eu. Então, os caras devem despejar uma grana lá no antigo Glasgow Rangers, hoje só Rangers da Escócia, mas a princípio ele vem e aí depois pode realizar esse sonho de ser treinador solo. Outra tendência é aquela que a gente tinha falado aqui no último programa, né? Dele chamar jogadores que ele conhece, o que provavelmente exclui jogadores do Brasileirão. Você imagina o Ancelotti assistindo o Campeonato Brasileiro? Vai ter que fazer isso a partir de agora, né? Mas para essa primeira convocação, essa primeira convocatória, devem aparecer nomes que ele conhece. E aí, fazendo um exercício aqui, tá? Eu até fiz um vídeo sobre isso e tal. A gente tinha falado no último programa. Richarlison é um cara que ele gosta muito. A gente sabe que as últimas passagens dele na seleção não foram bem vistas, mas pode ser um nome que reapareça. Casimiro, que é um cara que ele gosta muito dos tempos de Real Madrid, chorou na saída dele, e a gente sabe do carinho que ele tem, e o Casemiro está bem na temporada, de volta agora com o Manchester United a ter boas atuações. Um outro nome que eu pensei aqui, e que ele acompanha de perto por ser futebol espanhol, é o do Antony, né? O Antony tá muito bem no Betis e tal. Então, nomes assim de La Liga, de futebol italiano, que ele obviamente acompanha por óbvio, são nomes que devem aparecer nessa convocação, né? Jogadores que... O Carlos Augusto da Inter, por exemplo, é uma possibilidade, né? Como é que vocês veem isso daí, hein? Eu acho completamente correto que ele não chame, que ele não sabe quem é, né? O Rodrigo Caetano e o Juan podem levar e falar assim, pô, esse daqui tá jogando muito bem no Brasil. O técnico tem que conhecer, eu não sei se ele vai ter tempo suficiente para conhecer os jogadores por isso vídeo, é verdade, por mano. Coisa assim, isso é que muito foi indicado verdade por esses diretores da... Se é uma lista de 50 nomes, como essa pré-lista, ele vai ter que chamar basicamente todo mundo que ele conhece, porque eu não sei se o Ancelotti conhece muito mais do que 50 nomes do futebol brasileiro. Em nomes, eu acho que não vai ter muita diferença em relação aos últimos. Pode estar o Casemiro, pode estar o Ederson da Atalanta, o Richarlison. Uhum. O Richarlison só estaria porque ele conhece, porque por méritos esportivos não poderia estar. Então, basicamente, o trunfo que tem o Richarlison hoje é esse. Conhece por coerência, tem que ser assim mesmo, e eu duvido muito que ele conheça tantos e tantos e tantos jogadores assim. Não acho que vai mudar tanto em nome, comportamento dentro de campo é que deve mudar mais os jogadores. Conhece que são jogadores daqui e não jogadores que estão no Brasil? Jogadores assim. Inicialmente, ao menos dessa lista grande, o que eu acho que pode acontecer muito é que, justamente por ele confiar mais nesses jogadores que ele conhece, que são jogadores daqui e não jogadores que estão no Brasil, é que se esses jogadores forem bem, para mim, já seria uma tendência inicial, isso pode ficar ainda mais forte, dos jogadores no Brasil perderem espaço, né? Ainda mais num ciclo curto. Se a gente fosse falar aqui num ciclo de 4 anos, a gente poderia pensar num trabalho, né, desses jogadores dele ir conhecendo e tal, mas no tiro curto de 1 ano, se, assim, os primeiros jogadores que ele coloque, que são os jogadores de confiança dele, que talvez a gente até não veja um grande momento agora, mas que é de confiança do Ancelotti, se esses caras forem bem, assim, pra mim vai ser um ano que jogador no futebol brasileiro vai perder muito espaço. O centroavante que tem o Ancelotti conhece, aparentemente ele não gosta tanto assim, que é o Endrick. É o jogador com menos minutos do elenco do Real Madrid essa temporada, e todas as oportunidades que o Ancelotti criou para criticar publicamente o Endrick, ele aproveitou essas oportunidades, né? Contra o Atlético de Madrid, contra o Getafe. Então não sei o tanto que ele gosta do Endrick. Rodrigo Caetano e Juan tem que chegar pro Ancelotti e falar, tem um cara que se chama Pedro, jogou na Fiorentina e tal, olha os vídeos dele. Ele tem que mostrar, tem que encaminhar de alguma forma alguns que a CBF entende que tem mais condições de estar, que deve estar no ciclo, para que o Ancelotti não tenha que analisar
um Mirassol e Ceará. Mas que ele tenha que saber quem é o Pedro. E depois ele vai ter que analisar Mirassol e Ceará. Porque numa dessa ele chama o Pedro Raul. E eu acho que ele vai pegar o telefone, se ele precisar em determinado momento, vai ligar pro Tite, porque eles tinham uma muito boa relação quando o Tite estava no comando da seleção. O Ancelotti era um cara que atendia o Tite sempre. Se ele tiver alguma dúvida em relação a jogadores que já estiveram no ciclo, que o Tite já conhece, ele vai utilizar isso também. Então eu acho que vai ser... A base talvez sejam jogadores que ele já conhece, mas ele não vai excluir os jogadores do futebol brasileiro, isso vocês podem ter certeza. Até porque eu acho que se tem jogadores do futebol brasileiro que estão em um muito bom momento, Rodrigo Caetano e Juan vão fazer o papel, como o Marcelo falou. Tá aqui esse cara, dá uma olhada. E o Ancelotti vai olhar, vai... Nessa lista grande, eu acho que vai estar todos os que o Ancelotti identifica que são e todos os que a CBF vai levar para ele. Eu acho que a lista grande vai ser uma mescla de tudo. E ele vai ter basicamente a semana que vem para tomar a decisão de montar a lista do dia 26. Ele vai ter que parar e vai ter que olhar os caras que ele não conhece tanto. Mas eu não excluiria, tá? A possibilidade dele, nessa primeira lista, contar com alguns nomes que talvez ele ainda não conheça, mas que garantam para ele, ó, esse cara é assim e tal, conhece, pega o telefone, liga pro Felipe Luiz, liga pro Abel Ferreira, liga para não sei quem. Eu acho que isso ele vai fazer. Mas também é óbvio que, precisando de resultado nesses 2 primeiros jogos, ele conte com caras que ele já sabe o que podem oferecer para ele nessas primeiras apresentações. Você já imaginou como será a seleção brasileira do Carlo Ancelotti? O treinador italiano, que já está fechado com a CBF, deve ir com a formação que deu certo na Europa, e esses nomes podem pintar no início do seu trabalho. Sem muitas invenções, acredito que no gol e na dupla de zaga, poucas mudanças irão acontecer. Nas laterais, é possível que o Wesley e o Carlos Augusto ganhem oportunidades com Ancelotti, pois o Mister gosta de laterais que avançam e o Carlos Augusto também manda muito bem defendendo, o que pode ajudar o Vini Júnior. No meio-campo, poderemos ver a volta do Casemiro, formando um trio com Gerson e o Bruno Guimarães. Essa volta de Casemiro, além de dar segurança à equipe, dará mais liderança ao time. Mais avançado, poderemos ver o Rafinha numa espécie de meio atacante, formando o ataque com Vini Júnior e Rodrigo, desempenhando o mesmo papel que fazem no Real Madrid. Essa formação seria o espelho da última conquista de Champions do treinador. Como você acha que o italiano vai fazer? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Já ninguém conta com o Neymar. Ninguém mais conta com ele. Impressionante. Quero saber a tua opinião sobre isso, né? Estamos agora já no fim da temporada e ele vai assumir o comando e já estão a falar sobre os possíveis jogadores que vão e, sinceramente, ninguém mais conta com o Neymar nessa lista, nesse grupo. E é impressionante. Vocês contam com ele ou não? Quero saber a tua opinião nos comentários. Vai lá, até o próximo vídeo. Fui.